Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Coisas da Mente. Meu nome é Francelle e hoje nós vamos falar sobre o tema como não criar filhos narcisistas. O conceito de narcisista, o que é e como identificar, tem em outros vídeos do canal. Vou deixar linkado no link de informações para você dar uma olhadinha. Enfim, já me perguntaram como não criar filhos narcisistas. A gente não pode, por ser um transtorno de personalidade, a gente não pode já fazer o diagnóstico em criança, em adolescente, né? O diagnóstico ele é feito a partir dos 18 anos, né? Se tem uma maior maturidade do sistema límbico, né? E da estrutura cerebral. Então, a partir dos 18 anos, a gente identifica se é ou não é narcisista. Mas já me perguntaram se existe alguma forma de eu educar o meu filho para que ele não seja um narcisista quando chegar na fase adulta. Então, assim, existe algumas coisas em consenso dentre os estudiosos da área e os profissionais que trabalham, né, a gente que trabalha com essa área. Uma das formas que a gente deve evitar de fazer com os filhos da gente é recompensá-los, recompensar o filho, a criança, né, independente da idade que ela esteja, criança ou adolescente, com pouco esforço dele ou com quase nenhum esforço. Então, por exemplo, nessa fase, até os 7 anos, que é formada a maior parte da nossa personalidade, principalmente nessa fase, a gente não deve recompensar a criança quando ela faz qualquer esforço. Então, por exemplo, ela faz um desenho, daí ela risca, faz mais um desenho, parabéns, ficou lindo, ficou maravilhoso. Ela sabe que o desenho ficou assim, essa criança não é burra. Né? A criança, na verdade, ela tem mais conexões cerebrais que um adulto. Então, a gente não pode imaginar que ela não está entendendo, porque ela tem percepções diferentes da percepção de um adulto. Não quer dizer que ela tenha menos conexões cerebrais ou que ela não entenda, que você pode... A criança percebe quando a gente está mentindo, a criança percebe quando você está ludibriando ela, a criança percebe quando ela está conseguindo te manipular, a criança percebe quando ela está te chantageando, quando você está chantageando ela, perdão, me atrapalhei com a palavra. Então a criança percebe isso, então ela tem essa percepção muito boa. Ela percebe quando ela chega num lugar e aquele lugar tá pesado, aquele lugar tem discussão ali, no ambiente ela percebe isso. Então a gente acha muitas vezes que recompensando, incentivando ela muito, ela vai entender como algo positivo. É positivo o incentivo, é positivo você premiar, você recompensar por coisas que a criança fizer, mas não de modo exagerado. Ela fez quase nenhum esforço e você premia ela, recompensa como se ela tivesse feito um esforço muito grande. Isso não pode acontecer. Outra coisa, a criança precisa aprender a reparar os erros e os danos que ela causa. Ela precisa aprender a corrigir o que ela fez de errado. E ela tem que arcar com as consequências disso. Um exemplo que eu gostaria de citar é quando a criança quebra algo, né? Então ela quebrou sem querer, primeiro tem que ser avaliado. Outra coisa que tem que ser avaliado, você indicou para ela, você advertiu ela de que brincar com tal objeto poderia quebrar, ela poderia quebrar aquele objeto, e você pediu para ela ter cuidado e ela não teve cuidado. Uma análise que tem que se ter. Outra coisa, ela não deu muita importância para o que você falou para ela e ela pegou o objeto e ela quebrou o objeto. Independente do valor do objeto, independente do que seja aquele objeto, valor monetário dele, tá? Valor emocional, enfim, você não pode xingar ou denegrir a autoimagem da criança quando ela fez isso. Você não pode dizer, você é um incompetente, você é um desequilibrado, olha que você não tem atenção. Esse tipo de coisa a gente não fala. A gente fala, você precisaria ter mais atenção, você deveria ter tomado mais cuidado. Você adverte o comportamento, nunca a pessoa, nunca a identidade da pessoa, nunca a autoimagem da pessoa deve ser menosprezada, denegrida ou advertida. Você adverte o comportamento que a criança teve. Mas nesse caso, ela quebrou um objeto
que você sabia, que ela sabia que ela não poderia ter quebrado. Não era alguma coisa, uma folha de papel ali que era dela, que ela podia ter feito o que ela quisesse. Quebrou um objeto que ela não poderia ter quebrado. O que você faz? Se você tem um hábito de dar mesada pra ela, você pega aquela mesada e você diz, olha, eu vou descontar tanto da tua mesada todos os meses, ou vou descontar no próximo mês, dependendo do valor, claro. E você vai arcar com as custas disso. Ou, se ela não tem mesada, ela quebrou alguma coisa, ela vai recolher os pedaços daquele copo, por exemplo, que ela quebrou. Ela não tem condição de recolher sozinha, ela pode se cortar, mas ela tem condição de ir lá na cozinha pegar o rodo, ela tem a vassoura, ela tem condição de ir lá na cozinha pegar a pazinha. Então é ela que vai buscar a pazinha, é ela que vai buscar o rodo e ela que vai te ajudar. E mesmo que ela não recolha os cacos, os pedaços do objeto que ela quebrou, ela vai ficar ali com você até você terminar de recolher e levar até o lixeiro. Ela precisa aprender a arcar com as consequências dos atos dela. Ela precisa, isso tem que ser sempre, isso é sempre, é uma coisa, é uma forma de você não criar narcisistas. Por exemplo, você não diz pro teu filho, para de falar que agora os adultos estão falando, mas você ensina ele que quando tem mais pessoas no ambiente, a atenção não é só dele, as pessoas não vão parar de falar porque ele quer fazer alguma coisa, então ele tem um espaço dele, ele pode falar, ele pode se comunicar, as outras pessoas também têm, e todos precisam usufruir daquele espaço, todos precisam usufruir da atenção uns dos outros. Ela não é detentora da atenção e as pessoas não estão ali para servir ela. Então, você dá carinho, você dá amor, que o narcisista geralmente ele não recebeu o amor que ele precisava quando criança, mas você não é servo dele e ele não é teu servo. A criança não é tua serva e você não é serva da criança, né? Então você, ela tem que entender que você não tá ali pra aplaudir, pra servir, pra ai meu Deus que maravilhosa que você é perfeita, a criança tá ali pra agregar alguma coisa, pra estar junto. A criança é amada, ela tem que ser amada, ela tem que se sentir amada. É muito importante que a criança se sinta amada, se sinta importante, mas não é a mais importante, não é a mais amada. Não, e uma coisa assim que os pais têm que parar de fazer. A comparação. Quero ver quem que vai sair do banho primeiro. Quero ver quem que vai conseguir encher esse balão primeiro. Essa comparação não pode existir. A educação não pode ser baseada em comparação. A criança não pode se sentir comparada, se sentir avaliada, julgada o tempo inteiro. Ela tem que se sentir aceita, ela tem que se sentir amada, ela tem que se sentir parte do ambiente, pertencente ao ambiente, mas nunca comparada, julgada, nunca nesse sentido. Então, assim, as pessoas não são servas dela, ela não é serva das pessoas, ela tá ali, a posição dos pais tem que ser colaborativa, tem que ser de amor, tem que ser de cuidado, de educação, de preocupação com a criança. E assim, da mesma forma, você tem que ensinar empatia para a criança. Você tem que ensinar que, opa, doeu em você, então pode doer no coleguinha também. Doeu em você, pode doer no papai, pode doer na mamãe também. Quebrou um brinquedo, sai lá correndo comprar o brinquedo, quando a criança entende que as coisas quebram, que ela pode ficar sem, ela tem que ficar sem quando ela danifica alguma coisa. Ela tem que ter as consequências daquele ato que ela faz. Ela tem que entender que os atos dela possuem consequências. E ensinar a empatia é muito importante. Ensinar que a criança, as pessoas sentem dor, as pessoas choram, as pessoas se magoam, assim como ela também chora e se magoam com as coisas. Ensinar que a gente não faz para os outros o que a gente não gostaria que fizesse com a gente. E principalmente ensinar pelo exemplo. A criança aprende pelo exemplo muito mais do que a mãe e o pai ficarem falando uma coisa e depois repetindo aquilo como papagaio. Isso tem um efeito contrário na mente da criança. Quando algo é muito repetido, quando algo tem em abundância em casa, muitas vezes aquilo não é dado valor. O valor é dado para as coisas que têm menos quantidade, para quando é escasso. Então, não é toda hora, não tem que ficar gritando com a criança, não tem que ficar... Quando a criança faz um comportamento ruim, você tem que mostrar que você não gostou daquele comportamento e não dizer, ah, filho, não faz assim, tá? É ruim, viu? Não é só isso que você tem que fazer. Não gostei disso, tem que ter posicionamento. A criança precisa entender que os atos delas têm consequências. E que ela é importante assim como as outras
pessoas são importantes e não existe essa comparação para ela não ficar competindo, porque o narcisista é extremamente competitivo o tempo inteiro. Ok, gente, vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma sugestão que você gostaria de falar, coloca nos comentários, manda para os seus amigos, para os seus conhecidos que são pais, que são mães, comenta, porque é importante saber, e é importante saber no momento que a gente está precisando, depois que a fase já passou, aí o efeito é menor. Então manda para os seus conhecidos, seus amigos o vídeo, compartilha lá, e que todos possam educar bem os seus filhos para a gente criar uma sociedade melhor. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos, a gente manda vídeo com frequência. Me segue no Instagram, canal Coisas da Mente 1, tem conteúdo lá também. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.